Olá, sejam bem-vindos a mais um Videocast Alvorada Gourmet. E hoje um assunto super especial para celebrar dia 25 de outubro, dia do macarrão. E eu não poderia convidar outra pessoa do que um chefe de cozinha italiano, Simone Biondi. Me corrige minha pronúncia, por favor. Pode ficar tranquilo. Chefe à frente do Este, restaurante com quantos anos? O restaurante tem 12 anos. Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você e do restaurante, para que os nossos ouvintes que não os conhecem possam conhecer. Bom, meu nome é Simone Biondi, sou chefe do restaurante Este, que é uma casa italiana que fica na Getúlio Vargas. É uma casa italiana que nasceu dia 12 de 12 de 2012. A gente abriu meio-dia. Foi uma casa que na época que a gente abriu não existia uma proposta italiana raiz, igual que hoje em dia existe em vários outros restaurantes. E foi uma proposta tão atrativa que quando eu conheci os meus sócios, fui convidado para uma conversa, um bate-papo antes de abrir a casa, eu fiquei bem assim... feliz da proposta, porque eu tinha percebido que aqui em Belo Horizonte ainda não existia uma casa italiana raiz. Quando eu falo raiz, falo de gastronomia de família, com primeiro prato, segundo prato. Só para explicar, na Itália a gente tem como ícone principal da nossa gastronomia a massa. E a massa é, como para vocês mineiros, o arroz e o feijão. Então assim, e continua sendo o prato principal da nossa gastronomia. Eu tinha percebido que aqui era tipo guarnição dos pratos. Quando os meus sócios me fizeram essa proposta, eu fiquei super feliz para poder apresentar um pouco da cultura italiana raiz da minha família. E o restaurante começou com muita crítica, muita dificuldade. A gente tentava explicar o ponto da massa, o que era prato tradicional. Mas hoje em dia, depois de 12 anos, eu fico feliz porque a casa continua tendo sucesso e reconhecimento e sobretudo me deixa feliz porque consigo apresentar tudo aqui do que era da minha avó, família e tudo isso. Vamos falar sobre isso tudo e muito interessante, né? Porque você está relatando a sua percepção quando chegou aqui, sendo que Belo Horizonte ainda é uma cidade que tem uma influência italiana muito forte pela sua construção, pela sua história, até pelas empresas que aqui fixaram, como a Fiat. Vamos falar sobre a massa. Sim. A grande diferença, o público é ávido por informação. Dá uma dica e explica pra gente a diferença entre massa seca e massa fresca, né? O que a gente tem mais costume de usar e mais usual é a massa seca que a gente acha no supermercado. Mas fala um pouquinho sobre essas diferenças. Então vamos lá, massa seca, hoje em dia, como você falou, é uma questão de praticidade. Você acha em todas as prateleiras de todos os supermercados. Muito prático, muito fácil. Existem vários tipos de marcas hoje em dia. Eu moro aqui desde 2011, eu vi uma diferença de produtos nas prateleiras que foi sempre melhorando. Hoje em dia você tem o acesso a produtos de massa bem diferenciados. E a massa fresca é uma massa que eu acho... para mim, como italiano, mais interessante porque é uma massa que une pessoas e famílias na hora da produção dela, pode ser feita em casa. A diferença principal é a diferença de grão. A massa seca é uma massa feita à base de sêmola e água, e a massa fresca é a base de uma farinha de grão Grano duro. Grano duro não, a grano duro é da seca. E a outra é 00. 00. E a gente une junto com ovos. E é um produto assim, que leva um carinho maior comparado com uma massa seca que você compra no supermercado. E obviamente, se você usar um ovo caipira... Com certeza dá um toque muito mais especial, tanto que hoje em dia no restaurante, no Oeste, a gente tem uma produção de massas artesanais frescas, e a gente usa ovo caipira, que além de dar um sabor diferenciado, dá também uma coloração bem mais interessante nas nossas massas artesanais. No restaurante eu uso massa seca tanto quanto massa fresca. Determinados tipos de massa clássicas italianas precisa de uma massa seca. É tipo um casamento. Uma não pode ficar
é longe da outra. Eu falo sempre isso. Então, assim, nós somos muito tradicionais e tem muitas massas italianas que a gente não usa com massa fresca, e muitas massas italianas, muitos molhos, digo, não são usados com massas frescas e outros são utilizados com massas secas. É uma coisa muito tradicional. Para escolher uma boa massa seca, eu sempre falo para os meus funcionários, os meus clientes que querem sair para comprar, sempre tentar olhar essas massas que são com uma textura mais, não sei se fala em português, satinada, que não são aquelas amareladas, aquelas alaranjadas. Ele tem uma porosidade diferente. São massas muito mais conceituadas. Elas são abertas em cilindros de bronze, cilindros de outros materiais, que tipo teflon também, e dá uma característica diferente na nossa massa. Essa porosidade, essa textura, vamos dizer assim, dessa massa seca, você prefere porque ajudaria a influir muito mais envolver envolvimento ao no molho, com certeza. E falando de molho, não tem como falar de massa de macarrão sem falar de molho. Vamos falar sobre as bases, os clássicos, né? Uhum. Molho ao sugo e... Tá certo falar bolonhesa no Brasil ou bolognese? Como que se pronuncia? A pronúncia certa é bolognese. Mas hoje em dia eu virei mineiro também, brasileiro, bolonhesa, molho à bolonhesa. Claramente, Bolonha é uma cidade do centro-norte da Itália, então molho vem daí, a origem do molho. Uhum. Nós, por exemplo, no meu restaurante, a gente faz o bolonhesa da forma antiga. É uma receita que foi cadastrada na Câmara de Comércio Italiana de Bolonha, e ela é feita à base de carne picada na ponta da faca, não é carne moída. Pois é, tem todo um diferencial. A gente usa a base... do molho de tomate, acrescenta leite, a gente segue direto a receita. E carne bovina? A gente usa os dois, carne bovina e carne suína. Ó a dica, pega essa dica aí. A gente usa panceta na base, mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo. A gente usa metade de carne bovina, metade de carne suína e tem uma porcentagem também de panceta na produção. Aí tem um merepoá de cenoura, salsão, cebola, a gente coloca louro, é uma cocção bem demorada, aí você faz um molho, você fica com os amigos tomando um vinho, tem tudo uma coisa ao redor só do molho, igual que do prato, é tudo uma experiência. Que tive avó italiana, sei bem como que é isso, e minhas memórias afetivas estão todas envolvidas exatamente nesses momentos. É um momento de congregação. A produção da massa, o molho em casa, por isso que eu falo, massa artesanal eu prefiro. Que me dá muita lembrança afetiva de quando era criança, que eu ficava ao redor da mesa junto com minha avó, com os meus avós, os meus pais, e a gente brincava fazendo massa. Por isso que eu prefiro fazer a comprar. Uhum. E voltando ao molho de tomate, voltando ao sugo e ao bolonhese. Que são as bases da gastronomia italiana. Qual tomate? Prefiro, hoje em dia, assim, vou ser sincero, hoje em dia melhorou muito a produção de tomate aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, a dificuldade de achar um tomate que não fosse ácido, que não fosse assim, diferente a cada compra e tudo, foi assim, no começo foi muito difícil. Então a gente sempre adaptou ao utilizo de pelate, e hoje em dia continua utilizando o pelate. São pelates importados, a gente faz uma seleção de pelate, porque chega um pelate de qualquer tipo de qualidade, mais aguados, menos aguados, e o pelate te dá com certeza uma padronização bem legal. E até na Itália a gente usa pelate. Em casa se usa tomate. A gente faz um concassé, faz um molho de tomate bem bacana. Do tomate brasileiro que você encontra, que nosso ouvinte vai encontrar no supermercado, tem que ser primeiramente tem que ser um tomate bem maduro. Bem maduro. Então maduro. Se tiver meio esverdeado... Deixa aí amadurecer. Não presta. A primeira dica, tomate maduro. Tomate maduro. Ele pode estar até mais molenguinha já. Pode. Já quase um ponto... Quase que as pessoas estão descartando. Pois é, final da vida. Isso. Com certeza. E uma outra dica, assim, que eu falo que é muito importante, eu, inclusive, na Alvorada Gourmet, falo muito sobre evitar ultraprocessados. Mas o importante é a gente ler os rótulos. Sempre. Porque o tomate pelate está enlatado tomate. Então, pode chegar de qualquer lugar do mundo. Não é porque ele é enlatado que não é um produto bom. Então, uma dica
quando você chega no rótulo que tem ingredientes, a ordem dos ingredientes é o que mais tem no produto. Então, se tá lá, começa a lista com tomate, o que mais tem é tomate. Quando o tomate está mais no centro, no fundo, não presta muito. E se tem nomes que você não reconhece, que parecem nomes que veio de um laboratório, também fuja. Ali, se tiver tomate, água e sal, perfeito. Né? Eu sempre recomendo o San Marzano, que é uma qualidade de tomate da Campania. Então, hoje em dia se encontra também pelates San Marzano. Acho um dos melhores pelates italianos que temos aqui na Itália, e aqui no Brasil hoje em dia tem acesso a esse produto. E saindo do molho de tomate, agora vamos para o molho branco. Molho branco, vamos lá. Molho branco eu faço duas classificações diferentes. O alho e óleo, que pra gente na Itália é branco, que não tem cor. Sim. E o molho branco com creme de leite. Eu, que sou do centro-Itália, centro-sul da Itália, não sou muito afim ou muito próximo do molho branco. Mas claramente, cultura gastronômica fez que eu também me aproximasse mais de molhos brancos. Vejo que aqui no Brasil as pessoas gostam de molho branco. Então, sim, molho quatro queijos, molho à base de molho branco com linguiças caipiras, cogumelos. No nosso restaurante tem um prato que é super vendido, que é o molho quatro queijos e o molho buscaiola. Buscaiola que é a base de linguiça artesanal e cogumelos importados. São molhos que agradam muito mais o paladar mineiro. Mesmo que aqui seja muito quente, as pessoas gostam. Tanto que vocês comem feijoada na sexta e o ano inteiro. Depois temos os molhos alho e óleo, que eu falo branco porque não tem essa coloração do molho de tomate. São molhos mais delicados. Tem muito molho à base de frutos do mar, camarões, o clássico alho e óleo peperoncino com prato apimentado, todo utilizando só o azeite e o alho. Coisas mais simples para poder você sentir muito mais o sabor do ingrediente. Eu sou muito mais afim. Recentemente eu dei uma receita de alho e óleo porque os pratos mais simples são os que os cozinheiros de primeira viagem mais se enrolam. É verdade. Então eu dei como dica fogo baixo para o azeite não entrar na temperatura de queima e ter um sabor desagradável. E aí eu vou dar a dica de um macarrão alho e óleo amineirado. Faz o processo normal, cozinha 1 minuto a menos para terminar salteando com alho e com óleo, e lâminas de jiló. Espaguete, alho, óleo e jiló. Eu sou apaixonado com jiló. Eu conheci o jiló aqui, todo mundo falava para mim, ou você vai amar ou você vai odiar. Eu amei na hora. Passa no mandolim bem fininho, coisa rápida, salteou ali na frigideira. Como se você tivesse colocado um peperoncino. Sim. O nosso dedo de moça ou malagueta, você coloca jiló. Vou tentar fazer, vou fazer. Bom, vamos a um outro clássico que é motivo de polêmica, ainda mais entre italianos. Eu já sei que você vai querer me perguntar. Carbonara. Não adianta inventar moda. Ele é registrado em cartório na Itália. Ele é registrado na minha casa também. Meu pai é romano. Eu sempre brinco com o cliente. Eu nasci e cresci em lugar de usar mamadeira com leite, comendo carbonara. Então, assim, para mim o carbonara é o prato que representa a minha família. Adoro. E percebi chegando aqui que tinha muita dificuldade em achar um carbonara autêntico. E o Ash foi, eu acho, o primeiro restaurante que insistiu sobre a receita original do carbonara, recebendo muita crítica no começo, mas hoje em dia é o prato mais vendido da casa. E a gente faz tudo à base de ovo caipira, utilizando só a gema. Não tem nada de creme de leite, não tem nada de produto diferente. A gente usa ovo caipira, pecorino, que é um queijo de ovelha, que é bem mais saboroso e salgado, e pimenta do reino. E não usa bacon, a gente usa guanciale ou eventualmente panceta. Guanciale é a papada do porco. A gente cura ela na nossa casa, porque não existia também acesso a guanciale 10, 12 anos atrás. Ninguém produzia, ninguém fazia. A papada era utilizada para recheio de linguiça e a gente começou logo na produção do guanciale. Então, assim, foi também um desafio que a gente teve para o cliente entender, conhecer, aceitar
E mudar também, falar, bacon, o seu bacon não é bacon, é guanciale. Você sabe mais que eu a diferença entre o guanciale e o bacon. O bacon é pouco usado. Para que vocês entendam, gente, tudo vem do porco, claro, mas são cortes diferentes. O bacon vem da barriga, o guanciale vem da papada, da máscara, da papada. E o processo é diferente também, né? O guanciale é curado. E o outro é defumado. É curado e defumado. Que torna o sabor e a textura totalmente diferente. Então, quem nunca experimentou um autêntico carbonara, eu digo, vai no Est que vai comer com certeza. E provavelmente, talvez, vai achar até mais gostoso que o italiano. Com certeza. Mas é muito interessante a questão cultural, né? Eu acho que a cozinha ela é dinâmica, você pode fazer o que quiser. As adaptações também que se pode fazer. Aos clássicos, aos pratos reconhecidos que tem toda uma história, eu sou daqueles que respeito muito. Quer fazer diferente? Põe outro nome. Pois é. Não existe tropeiro vegano. Concordo. Eu acho Nós que somos da gastronomia temos esse carinho. A gente tem que respeitar porque é muita história e muitas pessoas que são envolvidas nisso. Traz todo um país nas costas, né? Uma história toda de uma cultura. Então acho que é, no mínimo, cordial ter esse respeito. Tentar abrir o coração, tentar experimentar, aceitar o que é. Eu faço questão de ir na mesa, contar história, porque é o que eu sempre falo, não é só um prato. É o que você falou, tem uma história atrás. Então, assim, desvalorizar um prato, pode ir em casa, faz outro tipo de carbonara, adapta com o que for, não tem problema nenhum. Até eu adapto em casa com outros produtos. Mas quando você vai no restaurante italiano, tenta, como quando você vai no restaurante mineiro, tenta abrir o seu coração à cultura e tenta entender porque aquele prato leva história. Então, assim, como você falou antes, se quer comer um carbonara original, vai no Oeste e come um carbonara de família. Bacana. Simone, Sim. No Brasil, o macarrão popularizou de norte a sul. Tanto é que ele faz parte da nossa cesta básica. Qualquer região do Brasil se come macarrão. Mas em Minas, especificamente no estado de Minas Gerais, a gente tem uma cultura de comer aquele que a gente chama de macarrão sujo, que vai com um pouquinho molho, praticamente só extrato de tomate, só para dar uma coloração, e com feijão. No resto do Brasil, eles acham isso estranhíssimo, se comer macarrão com tutu de feijão, macarrão com feijão. Mas na Itália tem esse costume, né? Temos. Inclusive é um clássico também. Então, conta um pouquinho desse clássico italiano. Pasta e fagioli. Fagioli e feijão. A pasta e a massa. É um clássico da gastronomia pobre italiana do pós-guerra. E qual o formato da pasta? Pode ser qualquer tipo de formato. Normalmente era sobra, normalmente nasceu como um prato de reaproveitamento. Então normalmente era sobra da massa que sobrava na sua despensa, na sua prateleira. Massa quebrada, você juntava vários tipos de massas. E é um clássico de todas as famílias italianas. É um prato que leva muito sentimento, um prato quente. Então, assim, um prato que na Itália é utilizado muito no inverno, porque é tipo um ensopado. Aqui vocês comem ele um pouco mais sequinho, mas na Itália a gente cozinha ele mesmo no caldo de feijão, junto com o feijão. A massa pega aquele sabor do feijão, solta o amido, fica uma cremosidade única. Usa tanto com feijão branco quanto com feijão marrom. E o feijão italiano, ele é cozido com alguns pertences de porco, igual claro, nós? Também. Para dar aquela substância, né? Claro. Encorpar, dar textura no caldo e dar um sabor. Para quem que não sabe, a gastronomia mineira vem também da origem da gastronomia italiana. Então, assim, a gente come muitas pertences de porco, a gente come pertences de frango, galinha, miúdos, de tudo. Então, assim, a gastronomia é muito parecida. Por isso que eu não achei tantas diferenças. E meu pai adora comer um prato de feijão cozido com pertences de porco. Então, assim, eu também apaixonei aqui com a feijoada, onde você come orelha, rabinho, pezinho, língua, as pertences boas. Também não existe feijoada magra, viu, gente? Não existe. Não cai nesse engodo, não. Feijoada boa tem que ter todos os pertences, tem que ter todas as partes, que isso
faz parte. Se você souber a técnica, dá uma retirada no excesso de gordura, ela vai ficar digestível, não vai dar aquela sensação de peso. Quem vem com essa história de feijoada magra é porque não sabe fazer. É igual que trocar um prato clássico italiano tirando um queijo pecorino, colocando um parmesão, tirando um guanciale e colocando um bacon. Não se faz, igual que a feijoada. Isso é uma heresia para nós gastronômica. Cozinheiros. E o pesto. O pesto também é um clássico no macarrão italiano? É um clássico. O pesto é um clássico do norte da Itália, precisamente da região Ligúria, perto da França. Gênova é a cidade. É um prato presente nas mesas italianas, é um prato prático, delicado, muito leve. E eu faço muita dificuldade aqui, colocar ele no cardápio porque é um prato perecível. Então assim, o pesto pode oxidar. É um prato de verão, vamos dizer. É um prato de verão, prato mais fresco. Na Itália se usa sem proteína nenhuma. É pinoli? Pinoli, que é uma iguaria muito cara aqui no Brasil. Então assim, tem adaptações feitas com nozes, com amêndoas. Eu sou sempre da mesma ideia, assim, um prato, como é tão clássico, não tem que ser descaracterizado. Eu faço da forma original. Eu trabalhei quando morava na Espanha com um genovese, que é um cara de Gênova, que me ensinou o pesto da forma original. Pesto, porque essa coisa de socar é pestare em italiano. Então a origem da palavra do molho é por isso. Era feito dentro dessas cumbuquinhas de terracota, de pedra, com um socador. E aí era preparado o pesto de forma original. Folhas de basílico, azeite, alho, pinoli. É uma coisa muito prática, é muito fácil a fazer. E o original, na Ligúria, é feito à base de pesto de manjericão com pinoli, claro, vagem e batata. Eu tentei fazer aqui, mas todo mundo achou estranho. Eu falo, mas você come massa que é carboidrato, com batata que é carboidrato. A gente come até pão junto com massa. Não é nada de diferente para nós italianos. Mas é um grande clássico da gastronomia, muito fresco. Pode me chamar que eu vou, Nossa. Minha boca aqui já virou um brede, eu vou experimentar. Sem problema nenhum. Para esse dia do macarrão, uma dica, uma receita rápida para fazer uma massa fresca, juntar a família e celebrar em família. Como você falou, que une, né, essa questão aí da socialização que a massa agrega a família, propicia nas famílias italianas. Quem estiver nos ouvindo possa fazer em casa. É uma coisa muito simples. A gente pega a farinha de trigo, ovos caipira, 1 por 1, 100 gramas de farinha para a gema caipira. A gente faz uma massa em casa, deixa descansar uma meia hora. Usa aqueles cortadores que hoje em dia você acha, coisas mais simples. Você abre um rolo de madeira, corta com uma faca, não tem problema nenhum. Inventa qualquer corte. Existem cortes até na Itália chamam maltagliati. Maltagliati é uma massa mal cortada. Então assim, pega a massa, abre a massa, corta de forma irregular e não preocupa. Faz um bom molho de tomate. Pega um bom tomate, maduro, igual que a gente falou antes. Base de cenoura, salsão, cebola, alho, cozinha, refoga, coloca o tomate. Deixa cozinhar a fogo baixo, conversa com o seu familiar, toma um vinho, bate um papo. Abre uma garrafa de Chianti e aí você toma um maltagliati com molho de tomate e um bom vinho. E aí você está junto com a sua família ao redor da mesa. Não tem coisa melhor. As coisas melhores do mundo são as mais simples e as mais baratas. Concordo. Muito obrigado. Ô, Flávio, eu que agradeço demais. Fica o espaço para você dar os horários, claro. Endereço, como que faz reserva no SSS, como que funciona, o espaço é de vocês, fica à vontade. Bom, o nosso restaurante fica na Getúlio Vargas, 107, no bairro Funcionários. É uma casa italiana que tem 12 anos de funcionamento. Temos um espaço do lado do restaurante que é um empório, que a gente abriu antes da pandemia. É um espaço onde a gente vende as nossas massas caseiras, vende as massas congeladas, nossos molhos. Então recomendo a todo mundo de ir no Oeste, conhecer a casa e tomar um cafezinho no nosso empório para conhecer os produtos. É uma casa que é aberta de segunda a segunda. A gente abre meio-dia, 11h30 da manhã até 3 horas da tarde, de segunda a sexta. No sábado abre meio-dia até 4 horas da tarde, igual que o domingo. Depois a gente trabalha também à noite, é aberto de 18 horas até 11h30 durante a semana. No sábado a gente estica até meia-noite e no domingo a gente vai de 6 horas da tarde até 9 horas da noite.
Então espero vocês lá, me procurem e venham experimentar um prato clássico italiano. Não tem desculpa para ficar abrindo aqueles instantâneos de saquinho e fazendo esse macarrão mequetrefe. Ou vai lá comer, ou leva para casa. Ou vai lá comer, ou leva para casa pegando um produto vai do nosso empório. No empório, leva para casa um bom molho, uma boa massa. Eu faço questão até de ir lá no empório e explicar com o cliente como é que tem que fazer um molho em casa. Simples, ou se arrisca fazendo a massa com a família. Tenho certeza que vão ser momentos inesquecíveis. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. A boca já virou um brejo, eu vou também lá conferir. Valeu, muito obrigado, viu? Um prazerão.